Meu nome é Érica Mello. Tenho 33 anos. E nunca imaginei que um dia minha própria irmã ficaria de pé, na frente de toda a família, apontando o dedo para mim e dizendo que eu jamais seria mais do que uma faxineira fracassada. Mas foi exatamente isso que aconteceu no almoço de domingo na casa dos meus pais. Ela riu na minha cara, chamou minha vida de patética e disse que eu era uma vergonha para a família. O que ela não sabia é que apenas 3 dias depois, eu estaria sentada em uma sala de reuniões de um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. E quando o advogado principal entrasse, ele não me chamaria pelo meu primeiro nome. Ele me chamaria de Excelência. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou naquele domingo sufocante de janeiro. Eu tinha acabado de chegar na casa dos meus pais em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, depois de um turno duplo limpando 2 apartamentos na região dos Jardins. Meu uniforme ainda estava guardado na mochila, meu cabelo preso num coque simples, e eu trazia uma marmita que tinha sobrado do almoço porque sabia que não haveria comida suficiente para mim na mesa da família. Minha irmã mais nova, Beatriz, estava sentada na cabeceira da mesa como se fosse a dona da casa. Ela tinha 28 anos, era casada com um gerente de banco e morava num apartamento financiado no Tatuapé. Usava roupas de marca, unhas sempre feitas, cabelo alisado toda semana no salão. Ela olhou para mim quando entrei pela porta da cozinha e fez aquela cara de nojo que eu já conhecia bem. Chegou a empregada, ela disse em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. Meu pai estava vendo televisão na sala. Minha mãe preparava o café. Meu cunhado Roberto ria baixinho no sofá. Eu não respondi. Nunca respondia. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto e as mãos, troquei de blusa e voltei para a cozinha para ajudar minha mãe. Ela me olhou com aquele misto de pena e decepção que eu via nos olhos dela desde que larguei a faculdade de Direito havia 10 anos. Érica, você podia ter terminado o curso. Minha mãe sussurrou enquanto cortava o tomate para a salada. Você era tão inteligente, a melhor aluna da turma. E agora, olha você, limpando casa dos outros. Eu respirei fundo. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Conversou o quê? Beatriz entrou na cozinha com o celular na mão, gravando um vídeo para o Instagram. Você abandonou tudo para cuidar do pai quando ele teve o derrame. Muito bonito, muito nobre. Mas o pai melhorou, Érica. Faz 5 anos. E você continua aí, esfregando o chão, lavando o banheiro de gente rica. Quando é que você vai crescer na vida? Minha mãe baixou a cabeça e não disse nada. Ela nunca me defendia. Beatriz sempre foi a filha favorita. A bonita, a bem casada, a que deu certo. Eu trabalho honestamente, respondi, mantendo a voz firme. Sustento minha filha sozinha. Pago minhas contas. Não devo para ninguém. Beatriz deu uma risada alta e debochada. Sustenta a Laura como Érica? Aquela menina está com 9 anos e ainda usa roupa de brechó. Vocês moram naquele quartinho de fundos na Vila Mariana que mais parece um cubículo de presídio. Você acha que isso é vida? Você acha que isso é dar exemplo para sua filha? Senti meu rosto esquentar. Minhas mãos tremeram. Mas eu não ia dar o gosto de me ver chorar. A Laura está bem. Ela estuda, tem saúde, tem amor. Amor? Beatriz quase gritou. Amor não paga conta, Érica. Amor não coloca comida na mesa. Você é patética, uma fracassada. E sabe o que é pior? Você nunca vai ser mais do que uma faxineira. Nunca. Você desperdiçou sua vida e agora está velha demais, cansada demais e burra demais para mudar alguma coisa. O silêncio que caiu sobre a cozinha era pesado como chumbo. Meu pai apareceu na porta da cozinha, apoiado na bengala. Ele tinha 67 anos e ainda sofria com as sequelas do derrame. Olhou para mim com aqueles olhos cansados e depois olhou para Beatriz. Chega, menina. Respeita sua irmã. Respeitar o quê, pai? Beatriz cruzou os braços. Ela que se respeite primeiro. Ela que pare de fazer papel de coitada. Todo domingo é a mesma coisa. Ela chega aqui com aquela cara de mártir, como se o mundo tivesse uma dívida com ela. Ninguém mandou ela largar a faculdade.
Ninguém obrigou ela a engravidar solteira. Ela escolheu essa vida. Agora aguenta. Eu peguei minha mochila do chão. Não ia ficar ali ouvindo aquilo. Não mais. Érica, fica, minha mãe pediu, segurando meu braço. Almoça com a gente. Não, mãe. Eu vou embora. Beatriz deu aquele sorrisinho de canto de boca. Claro. Foge. É o que você faz de melhor. Fugir dos problemas. Fugir da realidade. Saí daquela casa com o coração apertado e os olhos queimando. Peguei 2 ônibus até chegar no quartinho onde eu morava com Laura. Era pequeno mesmo, 15 metros quadrados de área útil, banheiro compartilhado com outros 3 inquilinos, cozinha que era só um fogareiro em cima de uma mesinha de plástico. Mas era limpo. Era organizado. Era nosso. Laura estava sentada no colchão que servia de cama e sofá, fazendo lição de casa. Quando me viu entrar, ela sorriu daquele jeito que sempre derretia meu coração. Mãe, você voltou cedo. Sentei ao lado dela e abracei minha filha com força. Voltei sim, meu amor. A vovó fez bolo? Não fui até lá hoje. Laura me olhou com aqueles olhos espertos. A tia Bia falou coisa ruim de novo? Eu não respondi. Mas Laura sabia. Ela sempre sabia. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir, fiquei sentada no chão do quarto olhando para uma caixa velha de papelão que eu guardava embaixo da cama. Abri a caixa e tirei de dentro uma pasta de plástico desgastada. Dentro dela estavam todos os documentos da minha vida acadêmica. Histórico escolar da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 8 semestres completos. Faltava só 1 ano para eu me formar quando meu pai teve o derrame. Eu era a única que podia cuidar dele. Beatriz tinha acabado de casar. Minha mãe trabalhava o dia inteiro como cozinheira num restaurante. Então, eu tranquei o curso. Cuidei do meu pai durante 2 anos. Quando ele melhorou, eu já estava grávida da Laura. O pai da menina desapareceu quando soube da gravidez. E eu nunca mais voltei para a faculdade. Mas eu nunca parei de estudar. Peguei outro documento da pasta. Era uma certidão de conclusão de um curso online de preparação para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tinha feito esse curso sozinha, estudando de madrugada depois que Laura dormia, usando o celular velho que eu tinha ganhado de uma das patroas. Levei 3 anos para terminar. E há 6 meses, eu tinha feito a prova da OAB. Peguei o último documento. Minhas mãos tremeram. Era o resultado oficial do exame da ordem. Eu tinha passado. Na primeira tentativa. Com nota acima da média. Eu era oficialmente advogada inscrita na OAB de São Paulo. Mas eu não tinha contado para ninguém. Nem para minha mãe. Nem para Laura. Porque eu não queria criar expectativas. Passar na OAB era uma coisa. Conseguir trabalhar como advogada era outra completamente diferente. Quem ia contratar uma mulher de 33 anos, sem experiência, que tinha no currículo 10 anos de trabalho como diarista? Na segunda-feira de manhã, eu estava limpando o apartamento da doutora Silvana Rodrigues, uma promotora de justiça que morava num prédio de luxo na Avenida Paulista. Eu trabalhava para ela havia 4 anos. Ela era uma mulher séria, elegante, sempre ocupada com processos e audiências. Tratava-me com respeito, pagava em dia e deixava gorjeta no final do mês. Naquele dia, enquanto eu passava pano na sala, escutei ela falando ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta. Não, Dr. Henrique, eu entendo a urgência, mas não tenho como assumir mais esse caso. Minha agenda está completamente lotada. O senhor precisa de alguém que possa se dedicar exclusivamente a essa defesa. Silêncio. Sim, eu sei que é difícil encontrar alguém de confiança no meio do processo, mas eu realmente não posso. Talvez o senhor consiga alguém de outro escritório. Mais silêncio. Está bem, vou pensar. Se eu souber de algum colega disponível, eu indico. Ela desligou o telefone e suspirou fundo. Eu continuei limpando, fingindo que não tinha ouvido nada. Mas meu coração estava disparado. Será que eu tinha coragem? Será que era loucura? Terminei a limpeza do apartamento e fui até a cozinha buscar meu pagamento. Doutora Silvana estava sentada à mesa, tomando café e lendo uns documentos. Érica,
O pagamento está ali no envelope em cima da geladeira. Obrigada, doutora. Peguei o envelope, mas não saí. Fiquei parada ali, com o coração batendo tão forte que eu achei que ela ia ouvir. Ela levantou os olhos dos papéis. Algum problema? Respirei fundo. Era agora ou nunca. Doutora Silvana, eu sei que não é da minha conta, mas eu ouvi sem querer a senhora falando ao telefone sobre um caso. Um advogado que precisa de ajuda. Ela franziu a testa. Érica, você não devia ficar ouvindo conversas particulares. Eu sei, me desculpe. Mas é que... eu sou advogada. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Doutora Silvana me olhou como se eu tivesse dito que era astronauta. Como assim você é advogada? Tirei da mochila a carteirinha da OAB e coloquei em cima da mesa. Ela pegou o documento, examinou com atenção e depois me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Você tem inscrição ativa na ordem? Sim, senhora. Passei no exame há 6 meses. E por que você não me contou isso antes? Engoli seco. Porque eu não tenho experiência prática. Eu me formei há 10 anos, mas nunca atuei. Fiquei todo esse tempo trabalhando como diarista para sustentar minha filha. Eu sei que nenhum escritório vai me contratar. Mas se a senhora conhece algum advogado que precise de ajuda com pesquisa jurídica, elaboração de peças, qualquer coisa que eu possa fazer de casa no meu horário livre, eu aceito. Até de graça no começo, só para ganhar experiência. Doutora Silvana ficou me olhando por um longo tempo. Depois pegou o celular e digitou alguma coisa. Senta aqui, Érica. Sentei na cadeira em frente a ela, com as pernas tremendo. O caso que eu estava discutindo ao telefone é delicado. É uma ação de indenização por erro médico. O advogado responsável é o Dr. Henrique Almeida, um dos melhores criminalistas de São Paulo. Ele está sozinho nesse caso porque a advogada associada que trabalhava com ele teve que sair de licença médica de emergência. Ele precisa de alguém imediatamente para ajudar na elaboração da defesa, organizar os documentos, fazer pesquisa de jurisprudência. Meu coração disparou. Eu posso fazer isso, doutora. Érica, esse não é um caso simples. O cliente é um médico cirurgião acusado de negligência que resultou na morte de uma paciente. A família está pedindo uma indenização milionária. Se o Dr. Henrique perder esse caso, a carreira do médico acaba e a reputação do escritório fica manchada. Eu entendo a gravidade. Ela respirou fundo. Vou fazer uma coisa. Vou ligar para o Dr. Henrique e falar de você. Mas eu preciso que você seja honesta comigo. Você realmente acha que consegue fazer esse trabalho? Olhei nos olhos dela. Doutora, eu passei 10 anos da minha vida limpando casas. Aprendi a prestar atenção nos mínimos detalhes, a organizar sistemas complexos, a trabalhar sob pressão e cumprir prazos impossíveis. Eu criei uma menina sozinha enquanto estudava de madrugada. Se eu conseguir fazer tudo isso, eu consigo estudar um processo e ajudar com a defesa. Doutora Silvana pegou o telefone e ligou. Doutor Henrique? Sou eu de novo. Olha, eu talvez tenha uma solução para o seu problema. Tenho uma advogada aqui que está disponível e pode começar imediatamente. Ela fez uma pausa. Sim, ela tem inscrição ativa na OAB. Não, ela não tem experiência em grandes escritórios, mas eu confio no trabalho dela. O senhor pode conversar com ela hoje ainda? Perfeito. Envio os dados agora. Ela desligou e me olhou. Ele quer te encontrar hoje às 14 horas no escritório dele. Fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Anota o endereço. Anotei com as mãos tremendo. Olhei para o relógio. Eram 10 horas da manhã. Eu tinha 4 horas para me arrumar, estudar o básico sobre ações de indenização por erro médico e chegar no outro lado da cidade. Doutora Silvana, muito obrigada. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Ela levantou e colocou a mão no meu ombro. Érica, eu sempre soube que você era inteligente. A forma como você organiza este apartamento, como você resolve problemas, como você se comunica. Eu via uma capacidade que ia muito além de limpar casas. Agora vai lá e mostra para o Dr. Henrique do que você é capaz. E, Érica, uma coisa importante.
Quando você entrar naquele escritório, você não é a faxineira. Você é a doutora Érica Mello, advogada inscrita na OAB. Levanta a cabeça e age como tal. Saí daquele apartamento correndo. Peguei o metrô até a Vila Mariana. Cheguei no meu quartinho, tomei banho, vesti a única roupa social que eu tinha, uma calça preta e uma camisa branca que eu usava quando precisava ir ao banco ou resolver alguma coisa importante. Prendi o cabelo num coque baixo, passei um batom claro e calcei o único sapato de salto que eu tinha, comprado num brechó 3 anos atrás. Peguei minha pasta velha, coloquei dentro meu laptop usado que eu tinha comprado com economias do ano passado, minha carteirinha da OAB, um caderno e algumas canetas. Olhei para o espelho. Eu estava arrumada. Profissional. Pronta. Cheguei no edifício comercial da Faria Lima com 20 minutos de antecedência. Era um prédio enorme, todo de vidro espelhado, com um hall de entrada que parecia lobby de hotel 5 estrelas. Subi até o 12º andar. A placa na porta dizia: Almeida e Associados, Advocacia Empresarial e Criminal. A recepcionista me recebeu com um sorriso frio e profissional. A senhora tem hora marcada? Sim. Érica Mello, 14 horas com o Dr. Henrique. Ela checou no computador. Um momento, por favor. Sentei numa poltrona de couro enquanto esperava. Meu estômago estava revirado. Minhas mãos suavam. Eu não podia estragar aquela chance. Era talvez a única que eu teria. Doutora Érica? Uma secretária apareceu. O Dr. Henrique pode recebê-la agora. Levantei, respirei fundo e segui ela por um corredor até uma sala enorme com uma mesa de reuniões de madeira escura, estantes cheias de livros de direito e uma vista panorâmica da Avenida Faria Lima. O Dr. Henrique Almeida estava de pé ao lado da janela, ao telefone. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, terno azul marinho impecável e uma postura de quem estava acostumado a comandar. Quando me viu entrar, ele acenou para que eu sentasse e encerrou a ligação. Doutora Érica Mello? Ele estendeu a mão. Sim, senhor. Muito prazer. Ele apertou minha mão com firmeza e sentou na cadeira ao meu lado. A doutora Silvana falou muito bem da senhora. Disse que é uma profissional dedicada e confiável. Mas eu preciso ser franco. Este caso é extremamente delicado. Estamos a 1 semana da audiência de conciliação. Preciso de alguém que consiga revisar todo o processo, organizar a cronologia dos fatos, levantar jurisprudência favorável e me ajudar a preparar a sustentação oral. Você consegue fazer isso? Olhei nos olhos dele. Consigo, doutor. Você tem experiência com casos de responsabilidade civil? Não tenho experiência prática em escritório, doutor. Mas estudei a fundo essa área na faculdade e venho me atualizando constantemente. Posso começar hoje mesmo e trabalhar quantas horas forem necessárias. Ele pegou uma pasta grossa em cima da mesa e colocou na minha frente. Este é o processo. São mais de 1.200 páginas. Laudos médicos, prontuários, depoimentos, pareceres técnicos. Você tem 3 dias para ler tudo, fazer um resumo executivo e apresentar uma análise preliminar. Consegue? Peguei a pasta. Era pesada. Mas eu já tinha carregado peso maior na vida. Consigo. Passei os 3 dias seguintes praticamente sem dormir. Laura ficou na casa de uma vizinha que às vezes cuidava dela. Eu me tranquei no quarto com o laptop, a pasta do processo e uma garrafa térmica de café. Li cada página daquele processo com atenção meticulosa. Anotei cada detalhe importante. Organizei uma linha do tempo completa dos acontecimentos. Pesquisei decisões judiciais similares em tribunais de todo o país. No 3º dia, às 6 horas da manhã, terminei o relatório. Eram 40 páginas de análise detalhada, com citações de jurisprudência, identificação de pontos fracos na acusação e sugestões de linhas de defesa. Imprimi tudo numa gráfica rápida, coloquei numa pasta limpa e segui para o escritório do Dr. Henrique. Eram 7h30 da manhã quando cheguei. A recepcionista me olhou surpresa. Doutora, o escritório só abre às 8h30. Eu sei. Mas o Dr. Henrique pediu este material com urgência. Ela fez uma ligação interna. 5 minutos depois, o Dr. Henrique apareceu no hall, com cara de quem tinha passado a noite trabalhando. Doutora Érica,
Você tem o relatório? Entreguei a pasta. Sim, doutor. Análise completa do processo, linha do tempo, jurisprudência e sugestões de estratégia de defesa. Ele abriu a pasta e começou a folhear as páginas ali mesmo, em pé no corredor. Sua expressão foi mudando conforme ele lia, de cética para interessada, de interessada para impressionada. Você fez isso tudo sozinha em 3 dias? Sim, senhor. Ele fechou a pasta. Vem comigo. Seguimos até a sala de reuniões. Ele sentou, pegou uma caneta e começou a fazer anotações nas margens do meu relatório. Ficou em silêncio por 15 minutos, lendo e relendo trechos específicos. Finalmente, ele levantou os olhos. Doutora Érica, este trabalho está impecável. Você identificou falhas na perícia médica que eu tinha passado batido. Essa jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é perfeita para nosso caso. E essa sugestão de questionar a cadeia de custódia dos documentos hospitalares pode ser o ponto-chave da defesa. Senti um alívio imenso invadir meu peito. Fico feliz que tenha sido útil, doutor. Útil? Ele sorriu. Isso aqui está melhor do que muito trabalho que eu já recebi de advogados com 10 anos de carreira. Quanto você quer ganhar para trabalhar comigo neste caso? Eu tinha pensado nisso. Tinha pesquisado valores de mercado. Dou, senhor. Eu aceito o que o senhor achar justo. Estou mais interessada na experiência do que no valor financeiro neste momento. Ele balançou a cabeça. Não. Profissional competente recebe pagamento justo. Vou te contratar como advogada associada temporária neste caso. R$ 5.000 pelos próximos 15 dias de trabalho até a conclusão da audiência. Se ganharmos o caso, você recebe um bônus adicional de 3.000. Está de acordo? R$ 5.000. Era mais do que eu ganhava em 2 meses limpando casas. Está de acordo, doutor? Ótimo! A audiência é na próxima quarta-feira. Você vai comigo. Durante a semana seguinte, trabalhei mais do que nunca na vida. Ajudei o Dr. Henrique a preparar todos os documentos, ensaiei com ele a sustentação oral, preparei perguntas para a testemunha de defesa. Ele me tratava como uma colega de verdade, pedia minha opinião, discutia estratégias comigo. Na terça-feira à noite, véspera da audiência, ele me chamou na sala dele. Doutora Érica, amanhã você vai me acompanhar no tribunal. Vista algo formal, traga sua carteirinha da OAB e esteja aqui às 7 horas. A audiência é às 9, mas quero chegar cedo para revisar tudo mais uma vez. Naquela noite, liguei para minha mãe. Ela atendeu com aquela voz cansada de sempre. Mãe, amanhã eu não vou poder buscar a Laura na escola. Você pode pegar ela? Érica, eu trabalho até às 6. Não tenho como sair antes. Mãe, é importante. Eu vou estar numa audiência. Audiência? Audiência de quê? Respirei fundo. Mãe, eu sou advogada. Passei na OAB e estou trabalhando num caso importante. Amanhã eu vou ao tribunal pela primeira vez como profissional. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dela desconfiada. Érica, que história é essa? Você trabalha como faxineira. Não mais, mãe. Agora eu trabalho como advogada. Ela deu uma risada curta e amarga. Deixa de fantasia, menina. Volta para a realidade. Desliguei o telefone com o coração partido. Liguei para a vizinha que cuidava da Laura e pedi mais um favor. Ela aceitou buscar minha filha na escola. Na quarta-feira de manhã, cheguei ao escritório às 7 horas em ponto. O Dr. Henrique já estava lá, revisando os documentos finais. Seguimos juntos para o Fórum Central de São Paulo. Quando entramos na sala de audiência, o advogado da parte contrária já estava lá. Um homem de uns 60 anos, cheio de medalhas e condecorações penduradas na parede do currículo. Ele olhou para mim com desdém. A audiência começou. O juiz entrou, todos se levantaram. O Dr. Henrique apresentou a defesa com brilhantismo. Quando chegou a hora de fazer as perguntas para a testemunha da acusação, ele se virou para mim e sussurrou. Doutora Érica, você preparou as perguntas. Você faz a inquirição. Meu coração quase parou. Ele queria que eu interrogasse a testemunha? Na frente do juiz, dos advogados, de toda a sala? Doutor, eu nunca fiz isso. Chegou a hora de fazer. Vai lá. Levantei com as pernas bambas.
Caminhei até o púlpito. Olhei para a testemunha, uma enfermeira que trabalhava no hospital na época do incidente. Respirei fundo e comecei a fazer as perguntas que tinha preparado. Uma por uma. Com calma. Com firmeza. A enfermeira começou a gaguejar, a contradizer depoimentos anteriores, a demonstrar insegurança. Quando terminei, o advogado da parte contrária pediu a palavra. Excelência, gostaria de saber as credenciais dessa advogada que está fazendo as perguntas. Ela parece muito inexperiente para um caso dessa magnitude. O Dr. Henrique se levantou imediatamente. Excelência, a doutora Érica Mello é advogada devidamente inscrita na OAB e membro da equipe de defesa. Suas credenciais são irrepreensíveis. O juiz olhou para mim. Doutora, há quanto tempo a senhora é inscrita na ordem? 6 meses, excelência. O advogado contrário sorriu com deboche. 6 meses. Como eu imaginei. Excelência. Isso é um desrespeito com a seriedade deste processo. Senti a raiva subir, mas mantive a calma. Excelência, com todo respeito ao ilustre colega, a legislação não exige tempo mínimo de inscrição para atuar em processos. Minha qualificação foi obtida através de aprovação no exame da ordem, e os questionamentos que fiz à testemunha foram juridicamente pertinentes e relevantes para o esclarecimento dos fatos. O juiz bateu o martelo. A doutora está correta. Prossigamos. Quando a audiência terminou, 3 horas depois, ficou claro que a defesa tinha conseguido enfraquecer significativamente a acusação. O juiz marcou nova audiência para a apresentação das alegações finais, mas sinalizou que o caso estava inclinado para um acordo de conciliação com valores muito menores do que os pedidos inicialmente. Saímos do fórum, e o Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Doutora Érica, você foi excepcional. Aquela inquirição da enfermeira foi crucial. Você tem talento para isso. No caminho de volta para o escritório, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Érica, é a Beatriz. Minha irmã. A voz dela estava diferente, menos arrogante, quase envergonhada. O que você quer, Beatriz? Érica, a mãe me contou que você passou na OAB. É verdade? É. Silêncio. Depois, com a voz trêmula. E você está trabalhando como advogada? Estou. Saí agora de uma audiência no Fórum Central. Mais silêncio. Eu podia sentir o desconforto dela do outro lado da linha. Érica, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Não temos nada para conversar, Beatriz. Por favor. É importante. Desliguei o telefone. Não estava pronta para aquela conversa. Talvez nunca estivesse. 2 semanas depois, o caso foi encerrado com um acordo de conciliação. O médico foi inocentado das acusações mais graves e a indenização foi reduzida em 70%. O Dr. Henrique cumpriu a promessa e me pagou o bônus integral. No total, recebi R$ 8.000. Era o maior valor que eu tinha visto na vida. Ele me chamou na sala dele no último dia. Doutora Érica, eu gostaria de fazer uma proposta. Você tem interesse em trabalhar aqui como advogada associada permanente? Salário inicial de R$ 7.000 mensais, mais participação nos honorários de casos que você atuar diretamente. Horário flexível para você se organizar com sua filha. O que você me diz? Eu não consegui segurar as lágrimas. 10 anos limpando casas. 10 anos sendo humilhada. 10 anos ouvindo que eu era fracassada. E agora ali estava eu, com uma proposta de emprego num dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo. Eu aceito, Dr. Henrique. Muito obrigada pela oportunidade. Quem deve agradecer sou eu. Você salvou este caso. Bem-vinda à equipe. No domingo seguinte, apareci na casa dos meus pais para o almoço. Estava vestindo um conjunto social novo que tinha comprado com o primeiro salário. Cabelo solto, maquiagem leve, sapato de salto confortável. Quando entrei pela porta, minha mãe quase deixou a panela cair. Érica, que roupa é essa? Beatriz estava sentada na mesa da cozinha com o Roberto. Quando me viu, ficou pálida. Oi, família. Vim almoçar com vocês. Meu pai se levantou da cadeira e me abraçou. Você está linda, filha. Sentei à mesa. Beatriz não tirava os olhos de mim. Érica, eu tentei ligar. Você não me atendeu.
Eu estava ocupada trabalhando. A mãe disse que você passou na OAB. Passei. Há 6 meses. E desde então, eu estava esperando a oportunidade certa para começar a atuar. Minha mãe colocou o almoço na mesa e sentou com a gente. Érica, é verdade mesmo? Você é advogada? Peguei minha carteirinha da OAB da bolsa e coloquei em cima da mesa. Sou advogada inscrita e atuante. Estou trabalhando num escritório na Faria Lima. Salário de R$ 7.000 por mês mais bônus. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi diferente do silêncio de humilhação que eu tinha enfrentado semanas atrás. Era um silêncio de choque, de incredulidade, de vergonha. Beatriz baixou a cabeça. Érica, eu preciso te pedir desculpas. O que eu disse naquele domingo foi horrível, cruel. Eu estava errada. Olhei para ela. Você me chamou de fracassada. Disse que eu nunca seria mais do que uma faxineira. Disse que eu era patética e burra demais para mudar de vida. Ela limpou uma lágrima do rosto. Eu sei. E eu estava completamente errada. Eu tinha inveja de você. Inveja? Soltei uma risada amarga. Inveja de quê? De eu morar num quartinho? De eu usar roupa de brechó? De eu não ter nem dinheiro para comprar um brinquedo para minha filha? Inveja da sua força, ela disse, a voz quebrando. Você criou a Laura sozinha. Você cuidou do pai quando ele precisou. Você estudou durante anos enquanto trabalhava de diarista. Você nunca desistiu. E eu? Eu tenho um marido que me sustenta, um apartamento financiado que está me afogando em dívidas e uma vida inteira baseada em aparências. Eu não tenho metade da sua coragem. Minha mãe também estava chorando. Érica, eu também preciso pedir desculpas. Eu nunca te apoiei como deveria. Nunca valorizei seu esforço. Eu te olhava com pena quando deveria te olhar com orgulho. Meu pai pegou minha mão. Sua mãe está certa. Você é a pessoa mais forte dessa família. E nós fomos cegos demais para enxergar isso. Comi o almoço em silêncio. Não era o momento de aceitar desculpas. Não ainda. As feridas eram profundas demais. Mas era um começo. Quando terminamos de comer, Beatriz veio até mim. Érica, eu sei que vai demorar para você me perdoar, mas eu queria que você soubesse que eu vou passar o resto da vida tentando ser uma irmã melhor. Eu admiro você. De verdade. Olhei para ela. Beatriz, eu não preciso da sua admiração. Eu preciso do seu respeito. E esse você vai ter que conquistar com o tempo. Na segunda-feira seguinte, estava no escritório organizando meus materiais para um novo caso, quando a secretária me ligou no ramal. Doutora Érica, tenho uma visita para a senhora na recepção. Fui até lá e encontrei Laura, acompanhada da minha mãe. Minha filha estava usando o uniforme da escola, a mochila nas costas, os olhos brilhando de curiosidade. Mãe, a vovó me trouxe aqui para te ver trabalhando. Peguei ela no colo e dei um beijo na testa dela. Você quer conhecer o escritório onde a mamãe trabalha? Quero! Levei Laura pela sala, mostrando as estantes de livros, a sala de reuniões, o escritório que agora era meu. Ela tocava em tudo com admiração, fazendo perguntas sobre cada coisa. Mãe, você é importante mesmo aqui? Sorri. Sou, meu amor. Eu ajudo as pessoas a resolverem problemas, a terem justiça, a serem ouvidas. Igual um super-herói? Abracei minha filha com força. Igual um super-herói. Minha mãe estava na porta do escritório, observando a cena. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso que pedia perdão sem palavras. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir no apartamento novo que eu tinha alugado, um lugar maior, mais confortável, com um quarto separado para ela, sentei no sofá e olhei pela janela. A cidade de São Paulo se estendia lá fora, iluminada e viva. Eu tinha passado 10 anos da minha vida sendo invisível, limpando casas, esfregando o chão, lavando o banheiro de gente que nunca me olhava nos olhos, sendo chamada de fracassada pela própria família, dormindo em colchão no chão, contando moedas para comprar pão. Mas eu nunca desisti. Estudei de madrugada, passei na OAB, provei meu valor. E agora estava ali, construindo uma carreira,
sustentando minha filha com dignidade, mostrando para ela que é possível mudar de vida quando você tem determinação e coragem. Peguei o celular e enviei uma mensagem para o Dr. Henrique. Obrigada por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. A resposta veio 2 minutos depois. Doutora Érica, eu não acreditei em você. Eu apenas enxerguei o que sempre esteve ali. O talento, a dedicação, a inteligência. O mérito sempre foi seu. Fechei os olhos e sorri. Tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada humilhação, cada lágrima. Tinha valido a pena. Porque agora, quando eu entrava numa sala de audiência, quando eu assinava uma petição, quando eu representava um cliente, eu não era mais a faxineira que ninguém respeitava. Eu era a doutora Érica Mello, advogada, mãe, sobrevivente, vencedora, e ninguém, nunca mais, ia me chamar de fracassada.